Olá! Agora que já vimos o dimensionamento de adutoras por gravidade em conduto forçado, veremos sobre o dimensionamento dessas adutoras em conduto livre. Bom, nos trechos em conduto livre, adota-se, geralmente, a hipótese de regime uniforme de escoamento, exceto em segmentos, trechos específicos, como entradas, saídas e canais, trechos em queda, que são correspondentes ao escoamento gradual ou bruscamente variado. Nós utilizamos por dimensionamento as fórmulas de Chezy e Melling, como nós vimos no vídeo anterior. Temos também limites recomendados de velocidades, valores mínimos e máximos. A faixa a utilizar é de 0,3 a 6 metros por segundo. E nos projetos de condutos com seção transversal fechada, que é o caso tipicamente utilizado nas adutoras, o tirante de água, que é a altura do escoamento, medida perpendicularmente até o fundo do conduto, deve corresponder à seção da máxima eficiência hidráulica. Então, esse conceito de seção de máxima eficiência hidráulica nós utilizaremos no dimensionamento. Vamos para um exemplo, o exemplo 2 desse tópico, dimensionamento de adutora por gravidade em conduto livre. Dimensionar uma adutora com tubos circulares pré-moldados de concreto para uma vazão de 1.100 litros por segundo, implantada com declividade de 1,7%. Então, aqui nós temos um desenho, um esquema desse problema, e o nosso objetivo do dimensionamento é chegar num diâmetro que possibilite uma velocidade dentro da faixa recomendada. Vamos para a resolução. Aqui estão os dados fornecidos no problema. Temos tubos circulares pré-moldados de concreto, vazão de 1,1 metros cúbicos por segundo, declividade de 1,7%, 0,017 metros por metro, conduto com seção transversal fechada. Então, nesse caso, nós temos que adotar a seção de máxima eficiência hidráulica. Aqui nós temos um quadro com as seções de máxima eficiência hidráulica. Temos aqui para conduto com seção circular, que a geometria ótima é diâmetro igual a 2 vezes o tirante de água, ou seja, y sobre d igual a 0,5. Então, a altura de água nos condutos circulares está limitada a 50% do seu diâmetro. Bom, no dimensionamento, nós temos que conhecer as velocidades admissíveis nos condutos, mínimas e máximas. No caso da velocidade máxima, para conduto de concreto, nós temos uma velocidade máxima recomendada de 5 metros por segundo. Então, vamos adotar esse valor de velocidade máxima. Quanto às velocidades mínimas admissíveis, depende do tipo de material que é transportado. Então, nós temos diferentes velocidades mínimas que temos que observar. Então, no problema não foi dado qual o tipo de material que estará sendo transportado, mas a gente tem da mesma forma que observar esses valores. E temos aqui também uma tabela com os coeficientes de rugosidade para canais artificiais. Então, no caso aqui do concreto pré-moldado, nós temos um coeficiente de rugosidade usual de 0,013. Então, esse valor que nós vamos adotar. Bom, então retomando, qual que é o nosso objetivo do dimensionamento? É encontrar um diâmetro para esse conduto de concreto e a velocidade de trabalho para esse diâmetro. E aí, conferir essa velocidade para ver se está dentro da faixa recomendada. Então, para o dimensionamento, nós vamos utilizar essa tabela, que traz características dos condutos circulares parcialmente cheios. Vejo que nós temos aqui 3 colunas e as mesmas estão repetidas aqui mais 3 vezes. Então, nós temos y sobre d, relação entre o tirante d'água e o diâmetro, Qx sobre Qp, que é a relação entre a vazão de trabalho e a vazão à seção plena, o x sobre o p, que é a relação entre a velocidade de trabalho e a velocidade à seção plena. Nós temos já encontrado de uma tabela anterior essa relação y sobre d. Temos então um valor de 0,5, que corresponde à seção de máxima eficiência hidráulica. Então, nós viemos aqui na tabela, entramos com esse valor e com base, então, nessa relação, nós temos uma relação Qx sobre Qp também de 0,5.
Então, vamos adotar aqui Qx sobre Qp igual a 0,5. Aí, assim, nós podemos calcular a vazão à seção plena, utilizando essa relação, para que depois a gente consiga encontrar o diâmetro. Então, substituindo os valores, nossa vazão de trabalho, que foi dado no problema, é de 1,1 metros cúbicos por segundo, chegamos numa vazão na seção plena de 2,2 metros cúbicos por segundo. Então, aí podemos encontrar o diâmetro, utilizando essa equação. Então, só modificando aqui a equação, colocando todos os valores que nós temos, a vazão à seção plena, recentemente encontrada, o coeficiente de Mene, 0,1 que é da fórmula, π, a declividade em metro, né, 0,017. Então, chegamos a D elevado na 8 terços igual a 0,69. Aplicando a raiz, nós chegamos num diâmetro de 0,87 metros. Aí nós temos, então, que adotar um diâmetro comercial imediatamente superior. Então, o próximo diâmetro comercial é 1 metro. Então, vamos adotar esse diâmetro de 1 metro. Aí, com esse diâmetro, a gente tem que voltar nessa equação para encontrar qual será a vazão à seção plena. Calculando aqui, então, resulta numa vazão à seção plena de 3,15 metros cúbicos por segundo. Aí, então, nós chegamos a uma nova relação, Qx sobre Qp, de 0,35. Aí, então, nós temos que voltar com esse valor agora aqui para a tabela, procurar aqui Qx sobre Qp de 0,35, que está aqui. Então, nós temos aqui esse valor correspondente a uma relação y sobre d de 0,42 e uma relação de velocidades de 0,91. Então, temos isso aqui, y sobre d igual a 0,42, que é inferior a 0,5. Então, está ok. Por que está ok? Porque a máxima altura de tirante deve ser 50% do diâmetro, não mais que isso. Como deu inferior, está ok. Podemos adotar esse valor. Então, da tabela, nós também verificamos aqui que a relação de velocidades é de 0,91. Velocidade de trabalho sobre velocidade à seção plena é igual a 0,91. Aí, então, a gente encontra a velocidade à seção plena. Então, temos uma equação para isso também, que utiliza o coeficiente de Mene, a declividade e esse diâmetro que foi adotado. Então, aqui nós obtemos um valor de velocidade à seção plena de 4,01 metros por segundo. E com isso, nós conseguimos calcular, por fim, a velocidade de trabalho. Então, aplicando essa relação. Então, daqui nós temos que velocidade de trabalho é igual a velocidade à seção plena vezes o 0,91. Então, que resulta numa velocidade de trabalho de 3,65 metros por segundo, que é esse valor superior ao valor mínimo de velocidade recomendado, naquela tabelinha anterior que a gente viu, e inferior à velocidade máxima admissível para conduto de concreto, que é de 5 metros por segundo. Então, nosso dimensionamento está ok, está adequado. Bom, tem bastante coisa nesse slide, vou só destacar aqui o que é importante. Com esse dimensionamento, nós encontramos o diâmetro para esse conduto de concreto de 1 metro. Temos também aqui essa relação importante y sobre d de 0,42, que foi inferior a 0,5, que está ok. E chegamos também numa velocidade adequada, conforme as recomendações. Então, dessa forma, concluímos nosso dimensionamento.